Nossos cumprimentos a todos. Há 15 dias atrás, falamos da grande necessidade de policiarmos os nossos pensamentos. Sueli Caldas Schubert aponta no seu livro Obsessão e Desobsessão a seguinte informação: de acordo com o que pensamos, serão nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, diremos: diz-me o que pensas e te direi com quem andas. Momentos de invigilância existem muitos. Todos os temos em incontáveis ocasiões. Citaremos alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida, tais como revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, calúnia, desregramentos sexuais e os vícios em geral. Aí adverte-nos a irmã Sheila, no livro Ideal Espírita, que toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. No momento de invigilância, pode ocasionar sérios problemas, se este for um instante em que o obsessor tenta conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança. Convém ressaltar que 1 minuto ou um instante de medo, revolta, impaciência, etc., não significa necessariamente que a pessoa esteja obsediada, mas sim que é uma ocasião que poderá ser utilizada pelo obsessor como ensejo que ele aguarda para insuflar na vítima as suas ideias conturbadas. Desde que esses estados de invigilância passam a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição ao processo obsessivo. Recordemo-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer a nossa vida o sábio ensinamento do Mestre. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Joana de Ângeles aprofunda o tema ensinando: normalmente a obsessão que se expressa através dos mecanismos mentais, telepatia, inspiração vexatória, desejo de prazeres anestesiantes, sentimentos inferiores, à medida que encontra ressonância interior por parte de quem lhe sofre o assédio, estende-se ao organismo somático, dando lugar à instalação de enfermidades físicas ou de desajustes fundamentais que se transformam em grandes distúrbios. Orientações estas que se encontram no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Os quadros mais graves dos processos obsessivos são baseados no ódio ou no desejo de vingança. Nesses casos, a obsessão na infância
pode ser a continuidade de uma perseguição que ocorria antes da reencarnação daquele que é vítima atual. Não podemos nos esquecer de que a vítima de hoje foi o algoz do passado. Obsessões são cobranças dolorosas, sim, mas que revelam culpas subjacentes e relacionamentos complexos do passado. Importa ressaltar que a obsessão não é uma novidade que o Espiritismo esteja desvendando, visto que nos próprios atos da vida de Jesus vamos encontrar passagens nas quais ele liberta pessoas dominadas por espíritos inferiores, inclusive em crianças. Poderemos citar a passagem da mulher cananeia, que se encontra em Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28, que roga ao mestre que cure a filha miseravelmente endemoniada. A cura também do menino lunático, que se encontra em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 18, cujo pai pede a Jesus que tenha misericórdia de seu filho que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O ser humano é o mesmo em todas as épocas e em todos os lugares da Terra. Integramos a grande família universal e as experiências que vivemos não são exclusividade nossa, nem situações raras, porém comuns, frequentes e, sobretudo, fazem parte da laboriosa escalada evolutiva. Diante da realidade, as interferências e os assédios de ordem negativa, de sugestões e induções de mentes malfazejas, assoma uma dúvida. Estamos à mercê de tudo isso? E Allan Kardec responde de maneira notável, aclarando nosso raciocínio. A doutrina espírita admite no homem o livre arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de desistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da boa vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração do Pai Nosso, denominada também oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Questão 872 do Livro dos Espíritos. Aí perguntamos: mas como ocorre a obsessão na infância? Pode a criança ter também o seu pensamento controlado pelo obsessor? E a proteção espiritual não está presente? Recordemos a advertência de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, do qual ele fala: todo berço de agora
retrata o ontem que passou. Portanto, são muitas as perguntas que assomam a mente quando a questão da obsessão na infância. Durante muito tempo, mesmo em nosso meio espírita, havia a ideia de que a criança não sofria atuações de obsessores, de que era cercada de defesas naturais, como, por exemplo, a presença de seu anjo guardião ou espírito protetor. A prática, porém, mostrou outra realidade. Assim, muitos dos achaques, doenças e problemas apresentados na fase infantil, aos poucos foram sendo identificados como presenças de espíritos perseguidores, evidenciando que processos obsessivos também atingem as crianças. Não é fácil deduzir que a causa profunda, nesses casos, está nas vivências passadas, já que aquele que momentaneamente habita um corpo infantil é, na verdade, um espírito multimilenar, com uma longa história e vasto cabedal de experiências, a maioria delas comprometedoras. Portanto, os processos obsessivos podem sim acontecer também na fase infantil, assim como ocorrem os transtornos mentais e enfermidades diversas. A respeito deste assunto, encontramos em O Livro dos Espíritos preciosas elucidações, como, por exemplo, esta afirmativa: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas de piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido durante a educação? Algumas há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo ou para o assassinato. Embora de ambos os lados dos pais, que lhe dão bons exemplos e cobrando-lhes boas atitudes. E continuando o Livro dos Espíritos, da questão 1991, onde nos diz: donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito desta falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo. Daí a afirmativa de Emmanuel, que cada individualidade renasce em ligação com centros de vida invisível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Observação essa do livro Emmanuel. Existem, pois, fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, mas igualmente a sintonia. Esta se faz automaticamente, por estar o espírito recém-encarnado na mesma frequência vibratória daqueles que intentam perturbá-lo. Tanto em adultos quanto em crianças, os motivos e as causas são os mesmos. Sabemos que nos planos espirituais inferiores
verdadeiras hordas de espíritos necessitados, comprometidos perante as leis divinas, são subjugados por outros de condições ainda mais inferiores que os mantêm em regimes de escravidão mental, sendo manipulados e usados para atender os fins nefastos desses nossos irmãos gravemente enfermos. À medida que esses espíritos, forçados a agir, às vezes contra a própria vontade, apresentam posições mentais receptivas, seja por esgotamento do karma doloroso, seja pelo cansaço e desespero que os levam a pedir socorro a Deus, denotando arrependimento e mudança de faixa mental. O tema é rico, envolvente, mas daremos continuidade daqui a 15 dias. Uma ótima semana a todos, muito obrigada, muita paz.